Se existe uma coisa capaz de travar qualquer pessoa na fase do recomeço, é a falta de coragem. É a falta de coragem. É assim. Toda falta de coragem, ela tem como alicerce o medo, ou ela tem como alicerce a falta de esperança. É natural, não tem como fugir disso. E todos nós, tanto eu, você, nós temos uma dosagem de coragem que ela pode nos levar a extremos de fazer aquilo que nós não deveríamos fazer, mas ela também pode nos levar a extremos de não conseguirmos sair do lugar e dar o próximo passo. Aliás, ninguém consegue dar um passo sozinha sem ter coragem. E a coragem, ela redunda na seguinte lógica: nós temos coragem porque algo nos sustenta ou algo nos dá esperança. Algo nos dá esperança. Então nós só damos um passo porque nós temos plena convicção de que naquele chão que nós estamos pisando há segurança. Se nós não confiarmos em algo, nós não temos coragem ou em alguém. E se você talvez está passando por um momento onde recomeçar exige coragem, você não consegue encontrar em lugar nenhum, ou se você tem um amigo que de repente está passando por essa situação, eu quero convidar você a ficar comigo logo após a vinheta. Eu tenho plena convicção de que Deus vai falar com você e vai tratar a sua vida. Portanto, se você ainda não é inscrito no canal, quero te pedir que você se inscreva no canal. Se inscreva no canal, seja mais um dos participantes do nosso canal. Aproveita, aciona o sininho, porque quando sair conteúdo novo, você vai estar recebendo esse conteúdo. Nós temos conteúdo que sai todo dia. A oração da madrugada e temos também o nosso devocional diário. Então você vai ser abençoado com termos muito bacanas. Essa semana a gente está falando sobre recomeçar. É um termo bem contemporâneo e pessoas precisam ouvir que há a possibilidade no recomeço. Então, bora lá? Final do nosso encontro aqui, do nosso pequeno devocional, você aproveita e dá um like, compartilha esse vídeo com uma pessoa para abençoar a vida dela. Roda a vinheta e vamos falar sobre recomeço com coragem. Estava falando com um grande amigo meu, um pastor, uma pessoa muito querida, e interessante que ele me chamou e ele falou assim: Carlos, eu tenho uma dificuldade com determinada situação. E assim, eu perguntei para ele sobre o que era, e ele falou assim: eu tenho uma dificuldade com timidez. Achei estranho, porque pense em um homem que você ouve com todo prazer, cuja eloquência no falar é admirável, uma pessoa muito bem colocada nas palavras, uma pessoa que é apta para aquilo que faz. Eu acho muito bacana a maneira que ele coloca. Mas ele expressou para mim que havia um problema, uma dificuldade dele, que o problema tinha a ver com a questão da timidez. E assim, eu não pude me conter e eu perguntei para ele o seguinte: se você tem dificuldade com isso, então como você consegue, diante de um púlpito, trabalhar um sermão da maneira que você trabalha? Como que você consegue envolver as pessoas nesse sermão? Como que você consegue levar e conduzi-las a entender claramente aquela situação que você está querendo transmitir? Afinal de contas, ele é uma pessoa muito qualificada para o que faz. E assim, ele me deu algumas respostas que me ajudaram muito e que, de uma certa forma, foram determinantes para alguns momentos da minha vida. Ele disse o seguinte: ele falou que quando ele ia para um púlpito, quando ele estava diante de um povo, ensinando um povo, ele sabia quem tinha colocado ele ali. Ele sabia quem ele era, ele sabia exatamente quem ele era. Mas ele finalizou com um termo que eu achei muito interessante. Ele disse que quando ele estava diante de um púlpito, quando ele estava diante de um povo pregando, ele olhava para tudo aquilo e ele se sentia desafiado a usar aquele cenário, aquele entorno, como uma mola propulsora de encorajamento, ao invés de usá-la como uma mola propulsora para o medo. É bacana quando nós pensamos dessa maneira. Eu acho muito interessante a colocação dele, mesmo porque a questão do encorajamento, ela trabalha dois extremos. O primeiro extremo é aquelas pessoas que muitas vezes, de uma forma inconsequente, se sentem encorajadas a fazer qualquer tipo de coisa em qualquer momento e acabam fazendo aquilo que não devem. Eu não vou falar sobre isso hoje,
talvez numa próxima oportunidade. Mas a segunda colocação são as pessoas que em momentos de crise, em momentos de dificuldade, em momento que demanda coragem, acabam travando e acabam não conseguindo prosseguir. Aliás, existe um detalhe muito importante que você precisa entender. Ninguém consegue dar um passo adiante, eu não estou falando apenas no sentido figurativo, mas até mesmo no sentido literal da palavra. Ninguém consegue dar um passo adiante se não tiver coragem. Se você não tiver coragem, você não vai até adiante. Mesmo porque o pisar no chão para você inspira a segurança de que você vai pisar e que você não vai cair daquele lugar, porque alguma coisa vai te sustentar. E o que eu quero que você entenda é exatamente isso. Muito embora nós não conseguimos produzir coragem na nossa vida, em nós mesmos, nós não conseguimos fazer isso, nós temos limite quanto a isso, muito embora nós sejamos seres limitados, existe uma coisa que nós conseguimos. Nós somos pessoas abertas para o encorajamento. Isso porque o encorajamento é proveniente das certezas que nós temos relativo àquilo que nós aprendemos e damos crédito. E eu vou explicar isso para você. Pense assim, se você tem plena convicção de que alguém vai te segurar nos braços, já viu aquele pessoal dos shows de rock and roll, que eles pulam e vão para a galera, eles simplesmente pulam e o povo abraça eles. Eu acho que eles não fariam aquilo se eles soubessem que ia dar com a cara no chão. Normalmente uma turma de amigos está esperando eles lá para pegar e segurar eles. Isso encoraja eles pularem. E é interessante que quando eles caem nos braços é uma festa, porque todo mundo acha que eles tiveram coragem. Na realidade não foi só coragem. Aquela coragem dele foi movida por certezas de que havia segurança, de que havia esperança. E é exatamente assim que nossa vida é movida. E assim, na realidade, quando nós falamos sobre isso, nós vamos entender que nós podemos ser encorajados, sim, tanto eu quanto você. Nós podemos ouvir coisas que nos encorajam. Aliás, o intuito desse devocional é compartilhar com você palavras de encorajamento. E como nós estamos falando de recomeço, então nós vamos falar de recomeçar com coragem, acreditar que as coisas podem ser melhor. Eu quero usar como base um texto muito bacana, já usei bastante esse texto, já usei e abusei desse texto, porque eu acho tremendo quando se fala sobre força e coragem, que é o texto de Josué, capítulo 1, de 2 ao versículo 7. Na realidade, todo o capítulo vai falar sobre coragem. A palavra que mais fala nesse capítulo repetidamente é força e coragem. Tenha força, seja forte e seja corajoso. E assim, eu acho interessante porque o enredo em torno de Josué funcionava da seguinte maneira. Ele tinha acabado de passar pelo óbito ou pelo luto do melhor amigo dele, que não era apenas o melhor amigo dele. Moisés era o mentor de Josué. Moisés era aquele que abria os caminhos e mostrava, é por ali que a gente vai. Moisés é aquele que sustentava, ele era o oráculo de Deus diante de Josué. E isso é muito sério, vocês sabem o quanto isso é sério. Era a pessoa que de uma certa forma lhe trazia segurança, muita segurança. Andar com Moisés, olha, eu nunca andei com ele, mas eu imagino que devia ser uma coisa muito bacana. Saber que se as águas se colocassem na nossa frente, ele ia bater o cajado e a água ia abrir, o mar ia se abrir. Saber que se houvesse sede, ele ia pedir para Deus e Deus ia mandar as águas amargas se transformarem em água doce. Saber que se faltasse pão, ele falava com Deus e Deus mandava cair do céu. Saber que se o povo enjoava do pão, Deus mandava carne, dava codorna. Assim, é uma coisa do outro mundo andar com uma pessoa igual a essa. Mas quando essa pessoa morre, quando todo esse sustento, quando esse homem que é gostoso de andar com ele, esse tal de Moisés morre, então como é que fica a situação de Josué? E agora, o pior não é isso, o pior é que Josué era o sucessor. E assim, ser o sucessor sem estar à altura, na nossa mente é muito complicado. E é justamente aí que nós temos que ser encorajados. E Deus não fez diferente. Deus chamou Josué para encorajá-lo. E os textos, a partir do versículo 2, dizem o seguinte: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas,
Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio Eufrates e toda a terra dos hetitas até o mar grande do oeste. Ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, e estarei com vocês. Vocês nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a vocês. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não é a minha impressão, e nem é apenas a tua impressão, mas Deus está encorajando Josué neste momento. As palavras são palavras de lembrança daquilo que traria esperança para Josué. Deus está dizendo assim, olha, você está lembrando que eu disse para Moisés? É assim que eu disse para ele. E se você fizer exatamente da maneira que eu disse, então você vai receber o mesmo benefício que ele recebeu. E assim, existem no mínimo três lições, não, existem várias lições, mas eu quero compartilhar 3 com vocês que Deus lembra Josué. Ele lembra Josué quem era Josué. E assim, Josué, não é só quem você é, mas é na situação que você está. Então, você é esse cara, você é aquele que eu planejei, que vai fazer o meu povo atravessar o Jordão. E assim, eu quero te lembrar também que você não tem capacidade para isso, mas eu estarei com você. Eu quero te lembrar que Moisés está morto, não significa que você está sem líder. O oráculo de Deus que você ouvia falar constantemente, porque Deus falava com Moisés, agora muda, ele vai falar com você. A vida começa agora diferente. O que eu estou propondo para você, Josué, é um recomeço. E se você quer recomeçar, você tem que ser corajoso. Você tem que ser corajoso. Porque se você não tiver coragem, você não vai conseguir dar um passo adiante. Deus também lembra o seguinte, ele olha para Josué e lembra quem sustentou Josué até aquele momento. Ele fala assim, olha, você está lembrado do que eu fiz? E assim, olha, Josué, o Deus que fez ontem é o Deus que pode fazer hoje e que pode continuar fazendo. Então ele olha e fala assim, lembra quem você é, lembra quem eu sou e lembre da promessa que eu fiz. E assim, eu acho muito bacana porque o Deus da promessa também é o Deus do processo. Deus deixa bem claro para Josué que o fato dele ser o Deus da promessa não significa que ele vai estar lá quando a promessa acontecer. Significa que ele faz a promessa e que ele está no processo da promessa e ele vai estar no cumprimento da promessa. É como se o time de Deus fosse um time de um jogador só. Ele solta a bola do meio do campo, ele vai lá e ele passa o time todo, ele chuta, chega até na área, ele faz o gol e pronto. Esse é o processo de Deus. Ele está em todo tempo, em todo momento, ele está fazendo as coisas acontecerem. É isso que ele está lembrando Josué. Ele está dizendo assim, olha, confie em mim, confie em mim. E assim, irmãos, eu não preciso ser nem tão sábio, eu não preciso nem profetizar para saber que existem muitas pessoas que neste exato momento estão entrando num recomeço. Existem muitas pessoas que estão olhando a sua segurança partir, estão olhando para todo lado, estão dizendo assim, olha, como é que eu vou viver sem esse Moisés na minha vida? Como é que eu vou viver sem meu ente querido na minha vida? Isso se tornou meio que generalizado no meio que a gente está vivendo, no momento que a gente está vivendo. Então eu não vou nem arriscar dizer para você que pode ser você ou não. Isso eu já sei. O que eu quero te dizer é que você precisa recomeçar. Você precisa recomeçar. E para você recomeçar, você tem que ter coragem. Para você dar mais um passo na vida, você tem que entender que, mesmo que Moisés tenha morrido, Deus não abandonou você. E que a promessa ainda está no processo. E que o Deus da promessa também é o Deus do processo. Simples assim. E aí Deus olha para ele e fala assim, olha,
Então somente confie em mim e tudo isso vai se tornar uma coisa possível. E o que eu quero dizer para você neste momento é: confie em Deus. Só há possibilidade se você realmente confiar em Deus. Se você realmente confiar em Deus. Você não vai chegar a lugar nenhum se você não confiar em Deus. Porque, como eu disse no começo, e vou repetir, o processo da coragem, ele funciona assim. Nós já tentamos do nosso jeito, ou então nós não conseguimos evitar o inevitável com as nossas forças. Então, se tentarmos novamente do nosso jeito, ou se tentarmos evitar o inevitável com as nossas forças, nós não vamos conseguir continuar. Sabe aquela história assim, eu nem vou tentar porque eu não consigo? Quando nós estamos baseados, ou quando nós temos a nossa força em nós mesmos. Mas Deus chama Josué e lembra ele assim: olha, eu sou o Deus da promessa e eu sou o Deus do processo. E Moisés passou pelo processo e o processo continua em você. Eu estou te chamando para recomeçar, mas é começar com coragem. Que essa seja a vertente da sua vida. Que Deus te abençoe, fique com Deus e um forte abraço.